Olá, eu venho aqui dar um recado muito importante para vocês. Nós vamos falar sobre a qualidade de vida. Que interessante, né? Muitas pessoas podem se perguntar se existe qualidade de vida no envelhecimento. E eu vou responder para vocês que sim, tá? A gente pode envelhecer bem. Então, antes de falar então sobre qualidade, vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento, né? O nosso envelhecimento, ele tem a ver com a vida. Nós começamos a envelhecer desde que nós nascemos. Então, em alguns períodos era impossível a gente pensar em como a gente iria viver no futuro quando adultos, né? E hoje nós temos essa grande preocupação. Por quê? Né? Porque exatamente as pessoas estão ficando, né, cada vez mais idosas. Não é só um número maior de pessoas que estão envelhecendo, mas sim, as pessoas estão ficando muito mais tempo neste ciclo da velhice. Então, nós precisamos nos responsabilizar por isso, certo? Então, a gente sabe que o envelhecimento, ele não é igual para todo mundo, não é? Algumas pessoas envelhecem de um jeito, outras pessoas envelhecem de outra, né? E isso se deve a alguns fatores culturais, fatores econômicos, né? Pessoa que nasce, que cresce em condições econômicas bastante desfavoráveis, para elas é bastante difícil, né? Porém, não é determinante, tá? E, de outro lado, a gente pode pensar que também tem muitas pessoas que nascem deficientes, né? Nascem já com algum adoecimento também físico, e para essas pessoas a vida não é muito fácil. Porém, nós temos muitos exemplos de pessoas que viveram o adoecimento, mas levaram tudo, aceitaram, né? E viveram uma vida o mais normal possível. Então, nesta fase depois dos 60 anos, né? O ciclo de vida, as pessoas não necessariamente por terem adoecido, por estarem passando por algumas doenças, doenças crônicas, às vezes até debilitantes, precisam viver assim. Então, vamos falar então agora sobre a qualidade de vida. Agora que nós já entendemos que a gente não envelhece igual, né? E que tudo que nos acontece pode nos fortalecer ao invés de nos enfraquecer. Depende de como a gente olha isto, né? De qual é a nossa visão desse todo. Então, a qualidade de vida, como ela mesmo diz, né? É levar a vida com qualidade, ou ter qualidade durante a vida. Velhice bem-sucedida, ela pode estar relacionada com a saúde também, né? Além de todos os outros aspectos anteriores, né? Dos ciclos anteriores da nossa vida, a gente pode ter um problema a mais, que seriam as doenças que vêm decorrentes, não exatamente da idade, tá? Outro dia a gente pode falar um pouco sobre isso, mas assim, por alguns cuidados, alguns hábitos que a gente teve durante a nossa vida que não foram muito favoráveis para a saúde. Ela é bastante diferente. A gente costuma dizer que a qualidade de vida ela é subjetiva, então depende muito de como a pessoa vê a sua vida, de como ela se vê, de como ela enxerga o mundo, tá? Tem interpretações diferentes, né? Várias pessoas têm, cada pessoa tem uma interpretação. Então, isso porque depende do nosso nível físico, psicológico, nível de independência, né? As nossas relações sociais, como é a nossa família, se ela dá apoio, né? Se ela está presente no momento de dificuldade, o nosso ambiente, né? Como são os nossos vizinhos, onde a gente vive, o bairro onde a gente mora, a nossa cidade, ela tem nos dado condições para que a gente tenha a nossa vida seja com qualidade. Ela oferece uma estrutura de atendimento, tanto econômico como
de saúde, né? O nosso posto de saúde nos atende quando nós precisamos, a gente tem os encaminhamentos necessários, a gente tem tudo, que tipo de serviço a gente tem para o próprio envelhecimento. A gente sabe que agora é um pouco difícil de falar sobre isso, né? Nós vivemos uma pandemia e hoje nós estamos dentro de casa, mas o nosso lar, né? A nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo, então não pode ser simplesmente visto como um aprisionamento. E a nossa espiritualidade também, né? Isso tudo depende de quanto a gente tem, de quanto a gente acredita em algo superior, como a gente acredita que nós temos essa divindade, né, a nosso favor, ela nos favorece, ela nos auxilia, nós podemos contar com uma divindade, seja ela de qualquer natureza que for, né? Nem todo mundo tem a mesma crença, mas isso é muito importante e isso pode sim levar a uma vida com um pouco mais de qualidade, né? A pessoa que tem fé, ela tem mais esperança, né? De viver melhor, de ter um mundo melhor. Então, e de quando ela tiver algum problema, ela ter, né? Um ser superior para contar. Nós temos, então, alguns problemas, como a nossa capacidade funcional, né? Durante o nosso período da velhice, depois dos 60 anos, a gente vai perdendo, né? Alguns domínios de capacidade, de funcionamento, né? Às vezes a nossa memória já não está mais muito legal, às vezes alguma doença que a gente tem nos limita, né? De alguma forma. Então, isso pode ser um fator que prejudica um pouco a nossa qualidade de vida. O nosso nível socioeconômico, muitas pessoas que depois da aposentadoria acabaram perdendo algum rendimento, né, em virtude dessa própria aposentadoria, e às vezes não se prepararam, né, de alguma forma para quando isso viesse, então pode ter um prejuízo um pouco maior em termos de qualidade de vida. O estado emocional, né? Algumas pessoas tiveram algumas questões emocionais durante a vida, às vezes falta de perdão, né? Às vezes alguns conflitos muito difíceis, e algumas pessoas tiveram doenças emocionais, sim, e que a gente sabe, não era muito comum falar sobre isso. Então, como a gente costuma dizer, a poeira ficou embaixo do tapete. E agora, né, quando todos esses fatores que a gente está falando, eles vêm e eles interferem mais na nossa vida, é que a gente enxerga que a poeira embaixo do tapete está bastante grande, né? Então, a gente precisa muitas vezes de reconhecer isso e buscar ajuda. Nós temos a interação social, né? Os nossos amigos, eles nos apoiam, eles têm nos dado suporte. Mesmo agora, durante a pandemia, a gente tem se sentido assistido quando a gente liga, né, para aquela nossa vizinha, aquela nossa amiga, ela tem nos atendido, ao menos para conversar, né, para trocar uma ideia. Isso não é proibido, isso a gente precisa manter, né? Isso faz parte da nossa vida social, né? Mesmo que a gente não consiga apertar a mão, que a gente não consiga ir até a casa da vizinha agora, mas a gente pode dar uma ligadinha, a gente pode falar com ela através do muro, né? Às vezes através da cerca. É isso aí, temos que manter nossas interações, sim. A atividade intelectual, né? Esse é um fator bastante preocupante, que a gente sabe que nesta faixa etária muitas pessoas nem mesmo receberam alfabetização, né? Não era tão importante. A gente tem um fator cultural também, né? Que as mulheres não tinham muita necessidade, alguns pais, eu conheço alguns idosos que já me relataram que o pai dizia que as mulheres, né, as filhas mulheres, elas tinham que aprender as prendas domésticas, que não era importante para que elas aprendessem a ler, escrever, isso não era essencial. Aos homens, sim, né? Isso era bastante comum.
Então a gente sabe o quanto isso hoje acarreta de perdas, né? Porque um bom livro pode ser um bom companheiro também numa hora de solidão, né? Numa hora em que você busca algum apoio, a companhia de um livro, né? De um bom livro, mas hoje nós temos outras formas, né? De nos manter atualizado. Nós temos a televisão também que nos traz, desde que a gente escolha também, né? Qual é o programa de televisão que a gente assiste, porque temos que fazer uma seleção disso, né? Senão a gente fica ocupado de coisas não nada úteis e, pelo contrário, coisas que nos prejudicam, né? Notícias pesadas, notícias que nos trazem muita aflição. Autocuidado, né? Nós temos tido condições, capacidade de fazer todo o nosso autocuidado, nosso banho, as nossas refeições, os cuidados com relação a tudo, né? Às vezes tem pessoas que tinham um apego maior, tinham uma valorização maior sobre a sua autoimagem, né? Então, agora em casa, às vezes as pessoas acabam relaxando um pouco disso, né? Não precisa se arrumar, eu tô em casa, então levanto de manhã de pijama e acabo passando o dia todo assim. Isso não é saudável, não leva a qualidade de vida. O suporte familiar, né? As pessoas, os filhos. Às vezes, nós temos que cobrar um pouco também desses filhos, que eles se lembrem de que todo mundo está na correria, mas uma ligação, né? Uma ligação, às vezes, para nos dizer um bom dia, uma boa tarde, ou lembrei de você. E quando isso não acontece, nós pais podemos fazer isso também, né? Tomar essa iniciativa de ligar para eles, dizer, tô me sentindo meio sozinho, tudo bem por aí, né? Então vamos buscar um pouquinho, né? Não esperar tudo dos outros. Nosso estado de saúde, ele anda favorável? E se não está, por que não está? O que nós podemos fazer para melhorar? A nossa saúde não depende só do médico, né? Hoje a medicina tem se voltado muito para a prevenção e promoção de saúde e tem nos lembrado que a saúde vem da nossa cozinha. Que legal, né? Então, porque a gente sabe que nessa fase a gente aprendeu muito e nós podemos fazer, caprichar, né? Eu acho que a melhor pessoa do mundo somos nós mesmos, então nós somos os nossos convidados à mesa. Precisamos tomar cuidado com a nossa alimentação. E é uma coisa que a gente precisa romper, é que a gente escutava muito que quem comia bem é porque comia muito. E hoje a ciência já provou que isso não é uma verdade. Quem come bem é porque seleciona o que come. Nós não precisamos, né? Nós temos um metabolismo, depois de certa idade, nós temos um metabolismo mais lento, ou seja, o nosso corpo, ele funciona um pouquinho mais devagar, a nossa digestão é mais lenta, nós temos menos ácido no nosso estômago. Então, digerir a mesma quantidade de alimentos não é muito legal. Então, nós podemos tomar um pouquinho mais de cuidado e comer coisas que nos trazem mais vitaminas, proteínas, e isso pode fazer uma diferença imensa na nossa qualidade de vida, não é? Com menos gordura a gente fica mais ágil, fica mais disposto. E nós temos também os valores culturais, né? Nós temos a nossa cultura, onde nós vivemos. Algumas coisas nós precisamos romper. Agora há pouco nós falamos sobre as mulheres que não precisavam estudar, né? Então, isso era uma crença antiga, nossa cultura era assim mesmo, né? Os homens é que precisavam sair. Hoje, né, nesta fase da nossa idade, a gente não precisa mais provar a nossa competência financeira, a nossa competência de performance, né? Mas nós podemos sim olhar para dentro de nós mesmos e acreditar em nossas crenças, acreditar em nós mesmos e nos tratar com muito carinho,
olhar para essas crenças que outras pessoas nos impõem e perguntar se isso nos favorece, porque se não nos favorece, nessa faixa etária nós temos o privilégio de poder jogar fora algumas coisas. Não precisamos usar tudo que os outros usam. Né? Nós não precisamos das mesmas roupas, da mesma moda, do mesmo estilo. Não, nós temos que pensar em nós, o que nos satisfaz. Nós temos as questões éticas e religiosas também, né? A nossa religiosidade está tudo certinho, nossa religiosidade nos apoia, as nossas questões éticas, né? A gente hoje se preocupa muito com esse mundo, onde éticas e valores já não têm mais tanta importância. Mas nós podemos fazer escolhas. Estilo de vida. Gente, qual é o estilo que nós escolhemos para nós? O que nós queremos viver? De que forma? Né? Dormir bem é muito importante, né? Mas assim, não passar a vida toda na cama, nós temos ainda muito para produzir, né? Nós temos agora um momento em que a gente pode olhar também e começar para aqueles desejos não realizados durante toda a nossa vida. Olha que privilégio! Então, vamos olhar para aqueles desejos e dizer, olha, aquilo que eu sempre sonhava, eu gostava tanto de cantar, eu gostava tanto de dançar. É claro, hoje a gente não pode mais sair, né, para dançar e ir ao baile, mas a gente pode ensaiar, a gente pode melhorar a nossa performance. Então, se eu não dançava bem um estilo, agora eu posso ligar o rádio, ligar o som e ensaiar. É isso aí. A satisfação, então, hoje, com nossa vida diária, né? Vamos jogar fora tudo que não nos satisfaz. Vamos fazer uma seleção de coisas boas. Então, assim, o envelhecimento, gente, então, como um processo, nós estamos, sim, num momento em que a gente pode fazer escolhas. Nós temos o privilégio de ter muita sabedoria, nós temos o privilégio de ter muito conhecimento, sim, conhecimento acumulado por todas essas coisas que vivemos. Nós, enquanto as pessoas ainda estão criando filhos, nós já passamos por essa fase, nós já aprendemos a criar filhos. Hoje nós podemos buscar coisas novas, né? Notícias boas, nós podemos buscar conhecimentos novos, né? E nós temos tempo, sim, para isso. E só basta nos dedicar um pouquinho para as coisas que nos satisfazem. As nossas metas, gente, nossas metas sempre têm que ser promoção e prevenção da nossa saúde. Nós temos que decidir viver bem até o último dia de nossas vidas. A educação, né? Se eu não recebi a melhor educação escolar, eu posso escolher o que eu quero aprender, como eu quero me aperfeiçoar. O nosso bem-estar físico, estamos justamente numa faixa de idade em que a gente não precisa buscar beleza estética, nós podemos buscar o nosso bem-estar. E isso está acessível, sim. Se nós não podemos ir para a academia, vou reforçar. Nós podemos fazer escolhas, nós temos a internet, hoje nós temos os meios de comunicação e a própria televisão que nos traz, sim. Se a gente fizer uma boa escolha dos programas, nós podemos trazer coisas muito boas para nós mesmos. A nossa saúde mental. Nunca esqueci que se um dia nós tivemos problemas, eles já ficaram lá no passado. Deixe eles lá. Vamos buscar a nossa melhora, o nosso melhor. Né? Nossa experiência social, com quem vivemos, para quem vivemos, hoje podemos, sim, vou reforçar, fazer as nossas escolhas. E como fazer isso, né? Então, através da nossa conscientização, gente, a responsabilidade individual e da nossa própria família. Quando não contamos com a família, nós ainda temos condições de fazer escolhas. A importância dos nossos grupos de convivência, hoje eles não existem fisicamente mais, mas a gente tem as mesmas pessoas aí para conversar, para trocar uma ideia. Então temos que buscar, né? Não esperar o telefone tocar, mas sim buscar ele pegar.
A saúde preventiva, saúde alimentar, atividades culturais e atividades de lazer. E é isso aí, fica a minha dica para vocês. Cuidem-se e busquem o melhor, porque você merece.